A menina dos cabelos brancos. Primeiro nasceu o livro, depois nasceu a apresentação. Então, cada obra tem seu processo e a menina foi assim, está sendo assim. Eu nasci na Espanha, numa família grande, mas avós, tatarapais, avós, tataravós, tataratatatatará, todo mundo alemão. E meus pais foram os primeiros a morar fora. Eles eram professores e estavam sedentos em curar, estavam sedentos em conhecer outras culturas e amá-las, sedentos de viajar. O imigrante, ele tenta preservar sua cultura com muito afinco, né? E quem tem um período, ele tem a sede de conhecer a cultura e uma maior abertura. Então, sinto que esse meu destino de andar entre as nações, ele por muito tempo me pesava, porque são culturas muito diferentes e eu sentia a necessidade de ter uma casa. E com o tempo eu fui descobrindo que a casa que eu tenho é essa casa multicultural e, sobretudo, minha casa é a arte. Com 1 ano de idade, voltamos para a Alemanha. E lá tínhamos uma casa nova do lado de um bosque, uma cidade pequena. E eu disputava os morangos com coelhos e veados. Os tão esperados morangos. Flor, minha flor, flor branca. Flor, minha flor, araiaraira. Flor, minha flor, flor branca. Oh, minha flor. A casa ainda não estava pronta. Então, um dia, os pintores tinham esquecido as tintas, as latas de tinta. E fiz o meu primeiro boneco. Minha primeira pessoa enorme na parede. Até hoje eu gosto, eu adoro pintar histórias, cores em paredes. Eu não sei vocês, mas aquele tempo da infância parece que é um tempo fora do tempo. É um tempo que eu revivo quando eu pinto. É um tempo sem fim. Pois é, mas aos 5 anos chegou a notícia que nos íamos mudar para a Sudamérica. Eu, meus 4 irmãos, pai e mãe e uma Kombi nova, subimos a um transatlântico. Era uma verdadeira cidade flutuante. Uma cidade que tinha até um circo. O circo chamava Los Muchachos. Era crianças sem pai nem mãe e que um padre teve essa ideia e então eles viajavam no mundo nesse circo. Sudamérica. Foram muitos dias no mar. No céu eu vi nuvens, muitas cores e formas. E no mar eu vi
golfinhos, baleias, peixes voador. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi Maria, foi os peixinhos do mar. Foi Maria, foi os peixinhos do mar. Ei, não, que viemos de outras terras e outro mar. Ei, não, que viemos de outras terras, outro mar. Trago cores e poesia, eu gosto de comemorar. Trago cores, poesia, eu gosto de festejar. Ficava imaginando assim, Sudamérica, eu imaginava cobras gigantes, leões indígenas, muitas cores, selvas. Mas Sudamérica era bem diferente do que eu achava. Fui parar num lugar cheio de prédios, carros, pontes. E agora eu morava num 10º andar e tudo que eu fazia eu tinha que fazer da mão de pai ou mãe. E foi bem difícil em Buenos Aires. Eu fiquei com saudade lá da minha casa, com o bosque, lá de poder brincar despreocupado, sozinha. Mas aí chegaram as férias. E nas férias, os 5 irmãos subimos uma Kombi, a tal Kombi nova, e de barraca a gente ia a lugares muito, muito longínquos. Vem de mim, andar por um jardim de flor, chamando os bichos. Mergulhando na letra de amor, sua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais. Maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Uma vivência muito boa, que eu desejo a todo mundo ter, todos os adultos, todas as crianças. Você ver o céu estrelado, poder fazer sua comida com fogo. São experiências ancestrais assim, que nos trazem muita força. E a Sudamérica, ela é tão colorida, é tão diversa, as paisagens são impressionantes, as pessoas muito abertas. Então, com a Kombi nova, a primeira viagem foi para a Patagônia, a imensidão da Patagônia, que já foi um mar. E fomos numa caverna, a caverna Cueva de las Mãos, uma caverna com um monte de mãos nas suas paredes, mãos da nossa pré-história. E eu ficava imaginando, será que uma dessas mãos é de algum tataravô meu? E viajar também é cheio de mistérios e aventuras. E eu lembro muito, lá no Peru, tem umas linhas no deserto, parecem umas valas, né? E essas balas, visto bem do alto, elas formam figuras. E eu ficava imaginando como é que pode, nesse plano, fazer isso. Que mistério é esse? E, bom, eu estava com os cabelos muito, muito brancos. E como era menor, pequenininha assim, na Bolívia, por exemplo, onde eles nunca tinham visto, naquela época, quase ninguém viajava, eles nunca tinham visto uma criança com cabelos brancos. Aí todo mundo muito chato. E em Bolívia também,
era perto do Natal, entramos com minha família numa igreja e eles estavam por sair de procissão. Aí entrei eu e eles falaram: tiraram uma estátua e me colocaram lá em cima do andor. E a gente saiu pelas ruas dessa cidadezinha, meus pais acompanhando, muito sérios, não falaram nada e eu morri de vergonha. Isso aqui era uma viagem que fizemos no Paraguai. E a macumba, a gente estava passando pela mata, muito fechada, uma mata muito densa, de repente nos para um grupo de indígenas e eles estavam muito preocupados. Meu pai parou, abriu a porta da Kombi, aquele assim, e que tinha ido de caça, né? E um tinha flechado a perna do outro, então ele estava machucado e entraram todos dentro da Kombi, claro, sentaram do meu lado e eu fiquei. México, com seus mistérios e suas pirâmides, foi muito impactante. E subir essas pirâmides era como se o coração saísse pela boca. E em México, eu tive a impressão de que alguma coisa muito fundamental ia acontecer comigo. Quando eu voltei para Buenos Aires, foram duas coisas muito boas. Uma coisa boa e outra não tão boa. A boa foi que eu aprendi a tocar violão. E o violão foi para mim uma enorme companheira. Eu olhava mulher, homem, amiga. E nessa idade, né, 13 anos, 14, a gente se sente muito estranho e o violão era aquele aconchego. Eu vou cantar para vocês a primeira música que eu aprendi. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño del alma, que a veces muere sin padecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. A coisa ruim, eu ficava com muita dor de garganta e de ouvido, muitas infecções seguidas. E assim os médicos decidiram que era melhor tirar as amígdalas. E fiz a operação. Só que depois de uma semana, já lá em casa, no meio da noite, veio sangue. Muito sangue. Na viagem frenética ao hospital, minha irmã Cata, que era aquela irmã que durante as viagens sempre contava histórias para mim, essas longas viagens. E nessas histórias eu era a heroína, eu era aquela... Ela sempre me colocava como papel principal e que eu conseguia superar todas as dificuldades. E nessa noite, nessa madrugada, ela me contou uma história sem fim. E eu me prendia da boca dela cada palavra. Naquela época, naquela noite, meus cabelos já não eram mais brancos.
Agora, o que era branco eram os médicos, as luzes, os lençóis, tudo era branco e frio. Foi muita dor, muita dor. Mas, de repente, a dor passou e eu me vi de cima. Eu vi a mesa de operações e eu vi um túnel muito luminoso, uma sensação de muita paz, muito calor e para mim teria sido fácil ir. Não era medo, eu não tinha medo não. Só que eu lembrei de minha mãe, lembrei de meus irmãos, de meus amigos e senti que ainda não tinha chegado a minha hora. E eu voltei como por um fio e meu corpo me deu mais uma segunda chance. Eles tinham achado que tinham cortado minhas cordas vocais. Então, fui aprender tudo de novo, muito lento, com muito esforço, comemorando cada passo. Tragar, engolir, né? Fazer xixi, uma vitória. Levantar, e depois de muitos dias. E até hoje eu tenho isso, eu comemoro muito essas vitórias, pequenas vitórias que a gente tem. E eu sou muito grata a essa experiência que eu tive, porque primeiro ela te dá a sensação, assim, a certeza de que a vida em qualquer momento. E a outra é que assim, o quão preciosa que ela é, né? Quão valiosa e presente está vivo, com todos os perrengues que a gente tem. Eu tento olhar para a minha volta e ver tantos milagres que acontecem na nossa volta e que a gente não percebe. A vida, ela é muito misteriosa, né? Ela nos leva, os pés nos levam, o coração acompanha. E eu quis contar essa história porque eu sinto que os tempos urgem e que a gente precisa contar as nossas histórias uns aos outros para ficar, para criar essa teia, para criar essa teia viva que somos nós, que é o mais precioso que temos, as relações entre uns e o outro. E então eu quis contar para encorajá-los, quem sabe, também vocês contarem as suas histórias, para essa vida ficar mais leve, mais significativa e mais cheia de vida mesmo. Vou fechar com uma música que acho que vocês conhecem, de Mercedes, Mercedes Sosa, assim, uma chilena. Violeta. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Con ello distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de todos que es mi propio
yo canto, y el canto mío es el mismo canto, gracias a la vida, gracias a la vida. Sair fora do corpo e voltar a vivenciar, né, vivenciar o túnel e voltar e poder falar sobre isso é muito importante para mim. Nesse processo eles foi tão rápido tudo que eles acharam que tinha cortado minhas cordas vocais. Então assim, o falar, o expressar foi tudo uma aventura, e para mim ainda falar sobre isso é difícil.